Olá a todos, mais uma vez estou aqui para dar continuidade ao nosso aprendizado nessa jornada de 21 dias. Hoje eu vou dar uma pequena aula sobre as cores, a combinação entre elas, o efeito de luz e sombra, que isso vai facilitar você na hora que for colorir as mandalas, como lidar com as cores, a combinação entre elas, a harmonia no conjunto. Então eu fiz aqui umas pinturas que representam os chakras, que são também mandalas. Cada chakra ele tem uma cor predominante. Então eu vou mostrar para vocês e explicar como eu fiz para estabelecer a harmonia entre as cores, entre as partes, dentro da forma da mandala do chakra. Esse aqui é o chakra básico, onde a cor predominante é a cor vermelha. Então, como vocês podem ver, ele tem esse formato de pétalas abertas com as formas do triângulo e do quadrado no centro. Se eu fosse pintar todas elas de vermelho, não haveria destaque entre a parte principal e as outras que são complementares. Então foi que eu fiz. Vocês podem ver, por exemplo, essas pétalas que está na cor vermelha pura. E essa outra do quadrado também. Então esses espaços que intercala cada outra, eu coloquei a cor laranja, que é uma cor próxima do vermelho. E com o laranja servindo de contexto, onde o desenho das pétalas e do quadrado se sobressai, então elas criaram equilíbrio e harmonia com a cor vermelha. E para que esse destaque se tornasse ainda mais forte, eu dei uma aura de luz aqui, com o branco e o amarelo suavemente. Isso reforçou ainda mais a parte, dando volume às pétalas em relação ao fundo. Então vocês podem ver o efeito que produziu só com essas duas cores. Então a cor laranja ficou servindo de pano de fundo, onde o vermelho ficou como a parte principal. Então vamos agora para a próxima. Essa aqui representa o chakra umbilical, onde a cor predominante é a cor laranja. Então eu apliquei a mesma ideia da pintura anterior. Então, para que não ficasse tudo na mesma cor, essa parte aqui simbolizando a lua, deixei branco, essa parte central laranja, e nessa parte onde tem as pétalas abertas, para que haja volume das pétalas fazendo assim, então eu trouxe o amarelo e um vermelho aqui. Então o amarelo com o laranja deu volume às pétalas, como vocês podem ver. E o vermelho aqui junto com o laranja e o amarelo, fiz um degradê da cor mais escura até a mais clara, fazendo um contraste com a pétala. Então onde aqui é claro, eu coloquei escuro, e onde é escuro eu coloquei claro. Então veja o efeito que deu trabalhando com as duas cores. Então essas cores são cores análogas, cores semelhantes, são consideradas cores quentes. Então você consegue fazer harmonia entre as partes, trabalhando justamente a temperatura da cor, trabalhando o seu aspecto mais iluminado e seu aspecto mais escuro. Então veja o efeito que produziu com a cor laranja.
nesse daqui é o chakra do plexo solar, onde a cor predominante é a cor amarela. Então eu trouxe o laranja, que é a cor mais próxima do amarelo, e fiz esse jogo entre as cores. Então, por exemplo, esse triângulo principal é o amarelo. Então, essa parte aqui eu fiz uma aura branca e uma laranja com o amarelo mais limão. E esse aro aqui, o laranja puro. Então, observem que a distribuição das cores se harmonizam dentro das formas. E as pétalas aqui, amarelo. Então, para dar mais volume, eu fiz uma aura branca. Isso faz com que você tenha a noção de que a pétala está fazendo esse movimento. E para fazer um contraste com o amarelo puro, então eu coloquei o laranja nessa base e foi clareando na medida em que chegava à extremidade, para produzir esse efeito em 3 dimensões da forma e cada parte se destacar do todo. Agora, esse daqui, eu trabalhei aqui com chakra cardíaco, que a cor predominante é o verde. Então, observem. Eu coloquei aqui tons diferentes de verde, porque o verde tanto pode ser uma cor quente como uma cor fria, porque o verde ele é a mistura do azul com o amarelo. Então aqui eu coloquei um verde mais escuro, seria um verde musgo, um verde bandeira e um verde mais puxando para o amarelo. Então vocês vejam que esses 3 tons de verde dá um destaque em cada área. Então, para que essa estrela se destacasse sobre esse círculo, eu deixei o branco com uma aura amarela, para que ela se destacasse, e contornei com o azul, que é uma cor próxima do verde. Então, aqui nessa pétala, para que ela pudesse também ter volume, eu deixei o verde mais na sombra e o verde iluminado aqui. E na parte de contexto, eu fiz o inverso. Coloquei a parte mais escura aqui e a mais clara aqui. Então, vocês observem que aqui temos o contraste entre o verde e o branco, e o verde e o amarelo em tons diferentes. Então, dessa forma, você vai harmonizando a figura principal com um contexto que vem combinar e harmonizar com a cor. Então, esse é o princípio básico de trabalho na combinação de cores. Vejam aqui o chakra cardíaco, onde a cor predominante é o azul celeste. Então aqui eu trabalhei com o azul celeste, o azul mais puxando para o violeta e o azul mais para o azul marinho, o azul mar. Então eu fiz a mesma coisa. Essa parte do triângulo ficou neste azul mais escuro e o azul celeste aqui. E eu deixei uma área de luz. Então, para que houvesse um destaque dessa parte com essa, eu deixei um contorno de branco, porque todas as cores diante do branco, elas se destacam. E aqui as pétalas azuis, dei um tom mais escuro, e na medida que veio para a extremidade, foi clareando. E o fundo aqui branco, com a base aqui azul. Então, quando e você está trabalhando com uma única cor, que é a mesma cor tem um degradê de tonalidade, desde a parte mais iluminada até a parte mais sem luz. Então, quando você trabalha dentro da cor, esse aqui é o chakra frontal.
onde a cor predominante é azul noite, um azul escuro. Então, como foi que eu fiz a distribuição de cores aqui? Então, esse triângulo central, eu fiz uma luz no centro, e na medida em que vinha para as extremidades, o azul escurecia. Então, eu utilizei o azul escuro e fui clareando na medida em que ia para o centro. E aqui nessa parte circular, eu fiz o inverso. Botei iluminado nas extremidades e escurecendo na medida em que ia para o centro. Isso fez com que o triângulo se destacasse sobre esse fundo quase branco. E esse contorno desse ciclo eu botei um tom de azul, puxando mais para o azul celeste. E aqui nessa parte, que tem essas duas pétalas aqui, azul, eu trabalhei nesse azul mais escuro, fazendo a mesma coisa, mais escuro aqui e clareando na medida que vai para a extremidade. Então, como no desenho tem esse contorno, então eu utilizei o azul celeste, e entre as duas deixei um espaço branco. Vocês podem observar como tanto esse azul quanto esse, eles se mantêm em destaque porque entre eles tem o branco. Então o branco tem essa propriedade de ressaltar a beleza da cor quando está junto dele. Então nesse espaço aqui, como já tinha esse azul celeste, então foi que eu fiz. Eu fiz um degradê de um azul violeta para o azul escuro, o azul celeste até o branco. E fiz a mesma coisa nesse sentido, deixando uma área iluminada aqui no centro. Então foi dessa forma que eu trabalhei com esse chakra, onde tem esse azul predominante. Então eu busquei um azul já para o violeta, o azul escuro puro e o azul celeste, que é o mais claro dos azuis. E joguei todas essas cores com o branco. Então o branco veio trazer o equilíbrio e a harmonia em cada parte nessa composição desses tons de azuis, desse chakra frontal. E por fim, aqui o chakra coronário. A cor predominante desse chakra é o violeta. Ele não tem o verde, nem o azul celeste. Mas, como ele tem muitas pétalas, é conhecido como lótus de 1000 pétalas, que na verdade são 960 pétalas, mas é conhecido como lótus de 1000 pétalas. Então, eu preservei o violeta da sua cor predominante aqui nessas pétalas e nas pétalas da extremidade. Então eu trouxe o tom de azul, um azul escuro, um azul mais noite e o azul celeste. E entre eles eu coloquei o verde, porque para dar mais beleza num conjunto. E também o verde, que está ligado ao chakra cardíaco, pegando o que no Egito Antigo tinham ditado que era amar com inteligência e pensar com amor. Então você traz a energia do coração da mente e da mente para o coração. Então veja a harmonia no conjunto que fez. Então para que cada pétala se destacasse, eu fiz a base iluminada e a extremidade escura. Em cada cor eu fiz esse degradê, em cada cor da sua parte mais iluminada até a parte mais escura. Então a parte escura de uma está em contraste com a parte iluminada da outra. E assim ela vai dando volume a cada pétala e formando esse efeito bonito no conjunto. E aqui eu misturei o azul escuro com o violeta e representei o universo com as estrelas brilhando. Eu botei esse contorno branco
para que houvesse destaque em relação às pétalas violeta, já que o céu é escuro. Então, para que houvesse um destaque entre as pétalas e o círculo central, eu fiz uma aura de luz. Então, essas são minhas dicas nesse trabalho com as cores que você, ao pintar a mandala, pode utilizar, fazendo essa combinação, essa harmonia entre entre as partes e o todo, usando a luz e a sombra de cada cor, fazendo essa combinação. E aí você vai criando uma harmonia dentro daquelas cores que a sua intuição lhe traz na composição da mandala. Eu espero ter lhe ajudado e nos próximos vídeos, também na parte de comentários, você pode fazer perguntas e eu estarei à disposição para esclarecer e lhe ajudar, ok? Então vamos botar a mão na massa e começar a pintar essas mandalas e compartilhar e mostrar para que todos vejam a beleza da sua arte.